Lucas. Garantia de caixa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, acho que a maioria já entrou. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. É a mesma apresentação da aula de ontem, tá? Vamos começar as partes de cálculos. Aqui, então, o ciclo que a gente conversou na última aula. O que é o nosso ciclo, então? 4 componentes principais. São eles, né? Compressor, evaporador, condensador e dispositivo de expansão. Não é nessa ordem, né? Mas estão aí os 4 elementos principais. Função de cada um deles, né? Vou falar de novo para isso ficar claro para a gente. Vou ficar teclando, então, nesse ponto aí. Compressor, né? Comprimir o meu fluido, aumentar pressão e temperatura. Dispositivo de expansão, né? Diminuir a pressão do meu fluido. Com isso também acaba diminuindo um pouco, né? Muito pouco, quase nada, a temperatura. Evaporador tem como função, então, né? Receber calor de um produto ou de um ambiente no qual ele vai refrigerar. Se ele está recebendo ou retirando calor de um ambiente, né? Ele está refrigerando este ambiente. O condensador... Opa, falhou aqui. O condensador, então, mandar o calor para o ambiente, né? Não vai aquecer o ambiente, porque normalmente o condensador fica na parte externa, né? Não tem como a gente aquecer uma área aberta, digamos assim, né? Mas o intuito é diminuir a temperatura, né? Então, ceder calor a um ambiente. Às vezes eu tenho trocadores de calor à base de água, né? Então, além do contato apenas com ar, circula água, para acelerar, então, essa troca de calor do meu condensador para o ambiente, refrigerar o fluido, diminuir essa temperatura, mais eficiência e mais rápido. Nós falamos, né, sobre o estado do fluido em cada uma dessas posições. São elas. Aqui, ó, na saída da válvula de expansão, do meu dispositivo de expansão, aqui onde está o 2, eu tenho o quê? Uma mistura de líquido mais vapor, tá? Uma mistura. Parte do meu fluido está líquido, parte do meu fluido está no estado gasoso, no formato de vapor, tá? Passa pelo meu evaporador, vai recebendo calor de um produto ou de um meio e ele vai evaporando até que ele chega aqui, ó, no ponto 3, né? O fim, a saída do evaporador é exatamente na entrada do compressor, né? Sai de um e conecta direto no outro. Então, na entrada do meu compressor, eu tenho vapor saturado, ou seja, aquele vapor que está muito próximo à temperatura de saturação, né? Se fosse água, a temperatura de saturação da água, a pressão atmosférica, 100 graus. Então, ele está ali muito próximo, 101, 102, né? Se baixar um pouquinho, ele já condensa. Então, é vapor saturado que eu tenho na entrada do meu compressor. Passou pelo meu compressor, aumentou a pressão, tá? E também aumentou a temperatura. Aqui no ponto 4, quando sai do compressor, a saída do compressor é exatamente no mesmo ponto que a entrada do condensador. Está ligado. O compressor está ligado ao condensador. Então, na entrada do meu condensador, onde está aqui o ponto 4, nós temos vapor superaquecido, tá? Porque ele foi comprimido, ganhou mais temperatura e pressão, então ele ficou um vapor superaquecido. Ele já estava na forma de vapor, mas aumentou mais ainda a temperatura. Então, por mais que baixe um pouquinho, ele não vai condensar. Para ele condensar, ele tem que perder bastante calor.
Tá? Então, ele tem que retirar bastante calor. Ele passa pelo condensador, ele cede calor para o ambiente e a temperatura dele vai diminuindo, até que ele vira líquido. Ele condensa no condensador e vira líquido. Aqui, no ponto 1, na saída do condensador, depois que ele faz todo o percurso ali do condensador, ele sai no estado líquido saturado, ou seja, é um líquido quente. Eu tinha um vapor superaquecido na entrada do meu condensador. Ele condensou, virou líquido, mas é um líquido quente, né? Então, é um líquido saturado, ele está muito perto da temperatura de saturação. Se fosse água, seria um líquido a 98, 99 graus Celsius, tá? Então, ele sai do condensador, a saída do condensador é exatamente o mesmo ponto que a entrada do dispositivo de expansão, né? Estão conectados ali de forma direta. Passa pelo meu dispositivo de expansão, esse líquido saturado, ele expande, perde pressão e perde temperatura, tá? Principalmente pressão, a gente fala apenas em pressão ali do dispositivo de expansão, ele perde pressão e sai do dispositivo de expansão na forma líquida mais vapor, tá? E esses são os 4 estados que eu tenho dentro do meu ciclo. Líquido mais vapor, vapor saturado, vapor superaquecido, depois líquido saturado. Aí repete, o líquido saturado se torna líquido mais vapor, o líquido mais vapor se torna vapor superaquecido, o vapor superaquecido se torna líquido saturado novamente, tá? Temos esse ciclo, então. Com quantas pressões nós trabalhamos dentro de um sistema de refrigeração? Com 2 pressões, que nós chamamos de pressão de baixa e pressão de alta. Por quê? Desses 4 dispositivos, apenas 2 têm a capacidade de alterar a pressão do meu sistema. São eles o compressor e o dispositivo de expansão. Tanto no evaporador quanto no condensador não acontece nada com a pressão. É apenas um duto, né, no qual o fluido vai circular e vai ganhar ou perder calor, tá? Então, se nós dividíssemos, né, o nosso sistema aqui, ó, passasse uma reta em cima do meu compressor e do meu dispositivo de expansão, qual seria o lado de alta pressão do meu sistema? O 4 ali? O lado, direito ou esquerdo? Direito. Direito. Por quê? Porque é na saída do compressor. Porque saiu do compressor, né, com uma pressão alta e ele pode passar por um condensador enorme. A temperatura vai diminuir, mas a pressão continua a mesma. Ele só vai perder pressão depois que ele passa pelo dispositivo de expansão. Então, né, o meu sistema só tem 2 pressões. Quando que eu tenho mais pressões no meu sistema, tá? Quando eu trabalho, por exemplo, com 2 estágios. Em sistemas que precisam de muita potência e eu preciso elevar bastante a minha pressão, às vezes eu não consigo encontrar um compressor no mercado que faça, né, esse aumento de pressão tão alto. Então eu faço estágios, né? Eu botaria um compressor do lado do outro. Por exemplo, eu preciso chegar a 100 megapascal, tá? De 50 até 100 megapascal. Quanto falta? Falta os outros 50 megapascal aí no meio. Mas eu não encontro um compressor que eleve a pressão de 50 para 100 megapascal. Então, eu compro 2, tá? Então, um vai... Deixa eu aceitar o Gabriel aqui. Um vai fazer parte, né, do processo. Ele vai elevar, digamos que de 50 a 80 megapascal. Esse fluido passa por um espaço refrigerante, tá? Porque o intuito é ganhar pressão e não temperatura. Para ele não entrar tão quente no segundo estágio, no segundo compressor, a gente resfria um pouco esse fluido, né? Passa por algum duto que vai ser refrigerado ali, pode ser um duto forçado de vento, por exemplo, tá? Mas no primeiro estágio eu elevo de 50 para 80 megapascal, e aí já entra direto, né? Tendo ou não essa refrigeração no meio do caminho, mas vai influenciar a refrigeração apenas na temperatura, não na pressão.
E é o que falta para chegar no 100, o segundo compressor faz esse esforço, dos 80 megapascal até o 100 megapascal que eu quero, tá? Às vezes eu tenho 2 estágios, às vezes eu tenho 3, depende da potência do meu sistema, tá? Mas o que vai alterar? Em vez de ter um compressor, eu vou ter 2, 3, 4, um do lado do outro, tá? E aí eu vou ter várias pressões, né? 1, 2, 3, depende de quantos compressores eu tenho. Mas depois da série dos compressores, o sistema é exatamente igual, tá? Mesma coisa é o condensador. Sistemas grandes não vai ter um único condensador. Quando o fluido sai do compressor, ele é direcionado para vários condensadores, né? Para refrigerar aquele fluido, ceder calor para o ambiente e depois ele se encontra de novo para entrar no dispositivo de expansão, tá? Mas acrescentar dispositivos nesse sistema não vai fazer diferença nenhuma, vai estar um alinhado com o outro, só para aumentar a capacidade, tá? Evaporadores também. Tem alguns sistemas, até ar-condicionado, que às vezes eu tenho uma unidade condensadora para 2 unidades evaporadoras, tá? Então, isso é só por questão de projeto. O que cada uma faz é a mesma coisa. Então, a gente sabe o que acontece em cada dispositivo, que é o mais importante, tá? Vocês precisam entender o estado do fluido na entrada e na saída de cada dispositivo, tá? Porque é com o estado que a gente vai entrar nas tabelas. Vamos seguir o conteúdo. A gente só fez uma revisão rapidinha, tá? Essas equações aqui, gente, eu vou pedir que vocês anotem, tá? Porque essas são todas as equações que nós vamos usar. Reparem que as equações são bem simples, tá? O que é o trabalho do compressor? O quanto o compressor, né, fornece de potência, tá? É WC, W de potência, C de compressor. É o trabalho do compressor. Ele é o quê? M é a vazão em massa de fluido. Quanto eu tenho de fluido dentro do meu sistema, tá? Em quilograma por segundo. Porque é vazão mássica, tá? Não é quantidade em peso ou em litro, mas é quanto de fluido circula dentro do meu circuito, tá? Lá do meu sistema. H4 e H3 são valores de entalpia, tá? Lembra que a gente lê os valores de entalpia nas tabelas. O que é entalpia? É aquela característica que o fluido tem, tá? Que ela varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a entalpia daquele fluido, tá? Esses valores de entalpia a gente lê nas tabelas. Reparem que todas as equações envolvem as entalpias. Eu preciso saber a entalpia de entrada e a entalpia de saída, tá? Por exemplo, o compressor. O fluido entra a 60 graus Celsius e sai a 100 graus Celsius. Só que a gente não trabalha com a unidade temperatura no cálculo, e sim entalpia, que é uma propriedade que está ligada, tá? Está ligada ali a entalpia. Como que eu posso também correlacionar, tá? É uma característica, gente, correlacionada, não tem como, de fato, explicar o que é entalpia, tá? Mas é algo que é correlacionado. Por exemplo, no corpo humano, tá? Quando o nosso coração, ele aumenta o batimento, normalmente a nossa pressão aumenta um pouquinho, tá? Batimento é uma coisa mais mecânica, por mais que seja do corpo, tá? É um exemplo interessante para nós, porque é algo mais mecânico, a gente consegue visualizar, palpitar, sabe? Então, a gente consegue entender um pouco melhor para quem tem essa cabeça da área mecânica, da área exata, tá? Pressão, a gente sabe o que é pressão de um corpo, a gente vai lá e mede a nossa pressão, mas definir o que é pressão arterial dentro de um corpo, vocês saberiam me definir? O que é a pressão em si? Se eu perguntar para vocês, a gente vai lá e mede o batimento cardíaco de uma pessoa. O que é o batimento cardíaco de uma pessoa? Interagem aí, pessoal. Não tem resposta certa, errada. O que é batimento cardíaco de um ser humano? É o compressor ali bombando. A quantidade de vezes que ele bombeia em um minuto. Perfeito. Quantidade
de vezes, né, que ele se movimenta, que ele, na verdade, ele faz o quê? Comprime e expande. Em um período de tempo, é palpável, a gente consegue calcular, enxergar, para quem tem essa cabeça mecânica, tá? É quantas vezes ele comprime e expande em 1 minuto, tá? Agora, pressão. Todo mundo sabe o que é a pressão de forma assim empírica, digamos assim, o que é a pressão arterial, que a gente vai lá e mede. Agora você sabe me explicar o que de fato é a pressão arterial? E eu estou perguntando porque eu também não sei. Eu sei que é uma propriedade do nosso corpo, que a gente mede, sei valores médios, o que é alto, o que é baixo, né? 12/7, que é o tal normal, mas explicar o que é a pressão arterial é difícil, é uma característica que a gente tem. Não é da minha área humana, sinceramente, eu também não sei. Então, é isso que a entalpia é dentro de refrigeração. É uma característica que é difícil a gente entender o que ela é, tá? O que ela representa. Mas ela está correlacionada. Do mesmo jeito que a pressão está correlacionada com o batimento cardíaco, tá? Porque isso acontece. Quando o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa pressão arterial também aumenta um pouquinho. Não tem nada que a gente faça, plantar baneiras, que isso não siga essa ideia, que eu vá aumentar meu batimento cardíaco, a minha pressão diminui. Não tem como, tá? Então, a entalpia é algo que está correlacionado à temperatura. Quando a temperatura sobe, a entalpia também sobe. E quando a gente calcula o trabalho do compressor, tá? Quando a gente calcula calor adicionado ao evaporador, aonde que fica o evaporador dentro de um sistema, né? De uma câmara frigorífica? Fica dentro, né? Que é a parte que vai retirar calor do produto que está ali, tá? A gente fala de forma técnica calor adicionado no evaporador. Mas o que é o calor adicionado no evaporador? É a capacidade frigorífica. Quanto que vai entrar no evaporador é a mesma coisa que quanto de calor que vai sair do meu produto. Então, entrada de calor no evaporador é a mesma coisa que a capacidade frigorífica, que é a capacidade que aquele sistema tem de tirar calor do meu produto, tá? Calor rejeitado do condensador, que é o quanto de calor que sai do meu fluido para o ambiente, tá? Quando a gente está falando de câmaras frigoríficas, a gente não dá bola para o calor rejeitado, porque a gente quer tirar calor do meu fluido. Quanto que vai sair lá na rua, pouco me importa, tá? Só que por que a gente tem que aprender a calcular? Porque em sistema de ar-condicionado doméstico, ele passa a ser interessante. Porque no inverno, o que a gente faz com ar-condicionado? A gente liga o inverter. E aí o que faz? Aonde é o condensador, passa a ser o evaporador. E aí o que é o aquecimento do ambiente? Ali dentro é o condensador. Quanto que ele vai aquecer o ambiente? Quanto do condensador vai sair calor, não é? Então, nesse caso específico de aquecimento de um ambiente, é interessante para a gente saber o quanto de calor que sai do meu condensador, porque agora o meu condensador está dentro do ambiente que eu estou climatizando. Quando eu quero refrigerar, quantidade de calor que sai do condensador não importa, está indo para a rua. O que me importa? A quantidade de calor que está entrando no evaporador, que é a mesma coisa que eu estou retirando de calor do meu produto, tá? Estão me acompanhando? Sim. Sim, então tá. Então, tudo em relação às entalpias, tá? Entalpia a gente não calcula, a gente lê nas tabelas, tá? Esse arquivo PDF que eu mandei para vocês agora, tá? As tabelas do R134A. Cada fluido tem uma tabela com os seus valores. Eu passei para vocês só o do R134A, porque é o mais fácil de vocês se depararem em sistemas de refrigeração, tá? Quase todos os domésticos são assim. Hoje, não é doméstico, mas é um bom exemplo. Os containers refrigerados, praticamente todos usam R134A, tá? Então, mandei a tabela para vocês. Mas, se precisarem de todo e qualquer fluido que existe,
tem uma tabelinha, tá? Por exemplo, eu tenho uma apostila aqui, ó, que eu vou procurar qual é o meu fluido e é mais ou menos 2 ou 3 páginas por fluido. Mas aqui tem todos os fluidos que existem. Tem o R22, tem o R12, tem amônia, tem o propano saturado, que é um fluido refrigerante também, tá? Entre outros aí. Bom, estão anotando aí essas equações? Então, por favor, anotem enquanto a gente vai conversando, porque essas equações vocês vão precisar. Então, trabalho no compressor, a gente já falou o que é o quanto o compressor tem de potência, trabalho é a mesma coisa que potência, né? O trabalho, a potência que o compressor está exercendo, a gente calcula como M, que é massa, que multiplica a diferença de H4 menos H3. O que é água 4? Tá? H4 é a entrada do meu condensador. E H3 é a entrada do meu compressor, tá? Por enquanto, a gente vai usar os mesmos números, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Mas depois, nos últimos exercícios, a gente não vai usar mais números. A gente vai utilizar aqui compressor e evaporador. Por quê? Tá? Porque eu digo que a entrada do dispositivo de expansão é 1, que a entrada do evaporador é 2, que a entrada do compressor é 3 e que a entrada do condensador é 4. Mas isso não é uma regra, vocês vão numerar como vocês querem. No início, para a gente se encontrar, a gente vai usar os mesmos números, tá? Mas o importante é que vocês entendam o conceito do que é o trabalho, e não os números. Por que é água 4 ou H3? Porque se eu estou estudando o trabalho realizado pelo compressor, eu tenho que analisar as entalpias que entram e saem do compressor. Não importa se é 1, se é 2 ou 3, tá? Sem falar os números, se eu lesse de forma o trabalho do compressor sem os números, o que é o trabalho do compressor? É a vazão mássica do fluido, que é um valor único, a vazão mássica do sistema como um todo. Ela não muda, ela não se altera, tá? Vai ser um único valor da quantidade de fluido que tem lá circulando. Então, é a vazão mássica do fluido que multiplica o quê? A entalpia da saída do compressor menos da entrada, tá? É sempre a maior menos a menor nos dispositivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Estou estudando o trabalho do compressor. Então, é a entalpia maior menos a entalpia menor. Eu sei que no compressor, a entalpia maior é a da saída do compressor. Então, é a entalpia da saída do compressor menos a entalpia da entrada do compressor, tá? Segundo ali, calor adicionado ao evaporador, a quantidade de calor que entra no evaporador é a mesma coisa que a capacidade frigorífica, porque tudo que entra de calor dentro do evaporador saiu do produto em que o evaporador está, ou do ambiente, né? Tudo que entra no evaporador foi retirado do ambiente. Então, é capacidade frigorífica. O que é a capacidade frigorífica? A gente chama de que entra, tá? Que, por ser a sigla de calor, a letra Q, tá? E entra, porque é o que entra no sistema, tá? Entra no evaporador. É H3 menos H2. O que é H3? H3 é a entalpia que sai do evaporador. Nós estamos falando do evaporador. Então, a entalpia que sai do evaporador menos a entalpia que entra no evaporador, tá? Calor rejeitado do condensador. O que é calor rejeitado do condensador? O calor que o condensador manda para fora, tá? Manda para fora. Se tivesse no sistema inverter, seria a quantidade de calor que entra no ambiente, tá? Mas em sistemas de refrigeração, a gente vai refrigerar o ambiente, então o condensador fica lá na rua. O que é o calor rejeitado do condensador? A quantidade de calor que sai do condensador é M, a mesma vazão mássica, vezes água 4 menos H1, ou seja,
a entalpia de saída do condensador menos a entalpia de entrada do condensador. Tá? Depois, válvula de expansão, tá? A gente nunca calcula nem o trabalho, nem o calor, tá? Ou seja, o Q da válvula de expansão, tá? A gente não tem o porquê da gente calcular o trabalho de uma válvula de expansão. Ela não é um dispositivo que vai gerar trabalho ou consumir trabalho. Então, a gente não faz cálculo sobre isso porque não tem porquê. Só que a gente sabe que na válvula de expansão, H2 é igual a H1, ou seja, a entalpia de entrada na válvula de expansão é igual à entalpia de saída na válvula de expansão, tá? Resumindo, então, eu tenho 4 dispositivos. Válvula de expansão, não calculo, tá? Só sei que a entalpia de entrada é a mesma entalpia de saída. Compressor, eu calculo o trabalho do compressor. Então, é a vazão máxima do fluido vezes entalpia de saída do compressor menos a entalpia de entrada do compressor. Calor adicionado no evaporador, ou seja, a capacidade frigorífica. Capacidade frigorífica a gente analisa no evaporador. Então, vazão máxima de fluido que multiplica entalpia de saída do evaporador menos a entalpia de entrada no evaporador. E calor rejeitado, né? A gente calcula em função das entalpias do condensador, porque o calor sai pelo condensador, então é a mesma vazão máxima que multiplica a entalpia de saída do sistema menos a entalpia de saída do condensador menos a entalpia de entrada do condensador, tá? E por último, mas não importante, tá? O coeficiente de desempenho. Esse é o mais importante no sistema de refrigeração, para a gente saber se ele está sendo eficiente ou não, tá? Coeficiente de desempenho a gente chama de COP, tá? Quem trabalha aí com refrigeração ou um setor que veja de vez em quando refrigeração deve ter escutado já essa sigla, COP, que é o desempenho do sistema, para saber se ele tem um bom rendimento ou não, tá? O que é o COP? COP é uma relação de rendimento. Então, é Q que entra sobre WC, ou seja, a quantidade de calor que entra no meu sistema sobre a capacidade do compressor, o trabalho do compressor, tá? Então, o COP do sistema a gente vai calcular que entra, né? Que é a capacidade frigorífica sobre o trabalho do compressor, tá? Anotaram aí as equações, pessoal? Já. Então tá. Deixa eu só abrir as tabelas aqui do lado para a gente ter junto. Tabelas R134A. Aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos fazer um primeiro exercício. Antes disso, vamos falar de ciclo real, tá? E ciclo de compressão. Na teoria, tá? A gente faz algumas considerações, porque a gente não tem nenhuma perda de calor no meu sistema, tá? Mas na prática a gente tem pequenas perdas. No ciclo real, a gente tem que considerar as perdas envolvidas em todas as etapas, né, deste ciclo, que se repete. Eu tenho queda de pressão causada pelo atrito da passagem do refrigerante pelo sistema, tá? Então, quando eu digo que no meu evaporador e no meu condensador eu não altero a pressão, é de forma teórica, tá? Na prática, a pressão é alterada um pouco. Por quê? O fluido ele vai circular pelos meus tubos. E esses tubos têm uma certa metragem. Então, pelo atrito, tá? A pressão acaba diminuindo um pouco. Não é de forma tão significativa, mas acaba diminuindo, tá? Eu tenho superaquecimento do vapor na sucção
para evitar a entrada de líquido no compressor, tá? Isso eu já falei para vocês. Na teoria, vapor saturado é o suficiente para entrar no compressor e o compressor trabalhar, tá? Em alguns casos, eu utilizo na entrada do meu compressor, eu aqueço mais um pouco e transformo aquele vapor saturado em vapor superaquecido antes de entrar no meu compressor, justamente para garantir que só vai entrar vapor, tá? Porque depois que sai ali do meu evaporador, eu tenho vapor saturado. Só que o compressor, ele não está colado no evaporador, ele tem que estar posicionado em algum lugar, né? E aí, para ter essa conexão, eu tenho tubos também. Pode ser que nesse meio do caminho, como eu tenho vapor saturado, no limite de saturação, né? Perto da temperatura de saturação, só no decorrer da saída do evaporador até entrar no meu compressor, se ele perder um pouquinho de calor antes de entrar no compressor, o que acontece com o meu fluido? Se ele é vapor saturado e perde um pouquinho de calor no trajeto. Só diminui um pouquinho a temperatura, né? Se ele é vapor saturado e perder um pouco de calor, A pressão dele diminui um pouco. ele pode condensar. Tá? Porque lembrem do vapor saturado. O que é o vapor saturado? É o vapor que está perto da temperatura de saturação, tá? Ou seja... Opa, não é? Isso, então eu confundi com supersaturado. Isso. Tá? Pera aí que eu tenho a imagem... Ah, não, aquela não tem aqui. Não, eu tenho aquela imagem que eu copiei, Tá. a da linha O que eu do copiei. que vocês fizeram, tá? Vapor saturado, é aquele perto da temperatura de saturação. Ou seja, o vapor que está a 101, 102 graus. Se ele perder um pouquinho de calor, ele já tem o perigo de condensar, tá? Então, o que eu faço para me proteger de não quebrar o meu compressor? Eu aqueço ele mais um pouquinho e passo de vapor saturado para vapor superaquecido. Então, ele é um vapor que está a 100 e tantos graus, 150 graus. Então, por mais que ele perca um pouquinho de calor, ele não tem a possibilidade de condensar, tá? Então, isso é um meio de segurança do compressor que se utiliza em alguns casos aí, tá? Vou ficar falando bastante dos estados e ficar perguntando para vocês, tá? Porque eu sei que vocês entenderam, só que na hora a gente troca um pouco os nomes, tá? E é algo novo. Então, para a gente ir fixando ali o conceito de cada um. Então, se faz o quê? Um superaquecimento na sucção do compressor, para ter essa garantida. Também se faz na prática o subresfriamento do líquido na saída do condensador, criando um novo estado representado por H1, tá? Isso é para diminuir mais ainda a temperatura do meu condensador. É eficiente, mas não tanto quanto, né, superaquecer o meu vapor lá no compressor, tá? Esse aqui, ó, eu mostrei para vocês o desenho que eu fiz na aula de ontem, um ciclo de refrigeração ideal, né, de compressão. Como que ele é o ideal? O ideal é o que está em preto mais escuro aqui, ó. O que é o meu ponto 1? Ele está num ponto mais alto de pressão. É a entrada do dispositivo de expansão. E aí, depois que entra no dispositivo de expansão, não altera a temperatura, mas faz o quê? Cai a pressão. Então, vai lá do ponto 1, que está lá em cima, lá para baixo do ponto 2. E uma linha reta, porque não altera a temperatura, ou seja, a entalpia. Lembre que esse gráfico, a vertical é pressão e a horizontal é entalpia, que é relacionada ao calor, tá? A temperatura. Então, aqui no 1, entrada do dispositivo de expansão. Passou no dispositivo de expansão, diminuiu a pressão, tá? Depois entra onde? No evaporador. O evaporador, a pressão continua constante, por isso que é uma reta horizontal, porque não altera a pressão. Só altera o quê? A temperatura no meu evaporador. A temperatura do fluido começa a subir, porque está retirando
calor do meu produto lá dentro da câmara. Então, vai do ponto 2 até o ponto 3 aqui. Então, passou por todo o evaporador. O ponto 3, na saída do evaporador, é bem na entrada do compressor. O que acontece com o fluido no compressor? Aumenta a pressão, então vai de 3 lá para 4, lá em cima, subiu na coordenada de pressão, mas também foi para a direita, porque também aumenta um pouco a temperatura, acontece os dois. Por isso que de 3 para 4 é na diagonal. Subiu na pressão, mas também subiu na temperatura. Quando sai do compressor, lá, vapor superaquecido, entra no condensador. No condensador, na teoria, não tem alteração na pressão. Na prática, diminui um pouquinho a pressão por causa do atrito, né? Mas na teoria, não altera a pressão, apenas diminui a temperatura do meu fluido. Passa de vapor superaquecido para líquido saturado, porque é no condensador. Então, condensa o meu fluido. A temperatura diminui, ó, mas a pressão não altera. Então, volta numa linha reta também, sem alterar a pressão, apenas temperatura. E aí continua o meu ciclo. Isso é o ideal. Na prática, o que a gente faz? A gente faz um pequeno subresfriamento no condensador, ou seja, em vez de ter um líquido saturado, um líquido muito quente, a gente faz o fluido passar por um espaço que seja refrigerado. Então, em vez de sair um líquido saturado muito quente, o que é um líquido saturado? É um líquido a 99 graus. Ele é líquido. Se fosse água, né? Água a 98 graus, está líquido ainda, só que é uma água muito quente. Se mudar um pouquinho a temperatura, já pode evaporar. Então, eu chamo de líquido subresfriado. É um líquido morno ou frio. Em vez de ser a água a 98 graus Celsius, vai ser uma água a 50 graus Celsius. Então, por mais que eu ganhe um pouquinho de temperatura, de 50 para 52, não vai ser o suficiente para evaporar. Então, eu garanto que vai ter líquido na entrada do dispositivo de expansão, tá? E lá na entrada do compressor, em vez de mandar entrar vapor saturado, eu já mando vapor superaquecido, que é para garantir mesmo que vai ter só vapor. Então, o que eu faço na prática? Um superaquecimento e um subresfriamento. Quando a gente fala do compressor, tá? Se entrar líquido, quebra mesmo, tá, gente? Ele estraga. Então, eu tenho que garantir por forma física, tá? Não pode entrar porque vai quebrar. Então, se entrar vapor saturado, pode ser que condense um pouquinho, bota vapor superaquecido. No dispositivo de expansão, tem que entrar líquido. Em vez de entrar líquido quente, eu mando entrar líquido morno para garantir que fique líquido. No dispositivo de expansão, se passar um líquido quente ou um líquido com um pouquinho de vapor, não estraga o componente, tá? A gente não tem a mesma preocupação do que o compressor. A gente gostaria que entrasse apenas líquido no meu dispositivo de expansão. Mas se entrar vapor, ele não estraga, só que diminui o rendimento do meu sistema. Porque o dispositivo de expansão, ele consegue expandir melhor o líquido. Se tiver vapor, pouca quantidade de vapor, ocupa um espaço muito grande. Então, a expansão não vai ser tão boa e vai diminuir o rendimento, tá? Então, na realidade, a gente faz esses dois jeitos de ter uma segurança maior, tanto na entrada do compressor quanto no dispositivo de expansão. Ciclo termodinâmico real. Tá? No processo de compressão, ocorrem perdas de energia no compressor e o mesmo perde uma pequena quantidade de calor ao meio ambiente. O processo real deixa de ser isentrópico. O que é isentrópico? Quando as entropias não se alteram. Esse efeito é observado considerando o rendimento do compressor por meio da seguinte expressão. Por favor, anotem aí o rendimento do compressor. Essa é a equação, tá, característica do rendimento do compressor.
De forma prática, tá? Vocês têm que saber que existe um rendimento específico do compressor, mas de forma prática, o que é mais importante para a gente em refrigeração é saber o COP, tá? Se o COP tiver mais ou menos 0,8, 0,9, quer dizer que o sistema está com um coeficiente de desempenho bem bom. Se o COP tiver abaixo de 0,5, já não está com um coeficiente de desempenho bom. Então, o que a gente mais se baseia para saber se um sistema de refrigeração tá com bom desempenho, daqui a pouco a gente quer ver se não tem um componente danificado ou um vazamento, a gente pode saber pelo COP. Porque se o COP estiver muito baixo, algum problema o meu sistema tá. Ou eu estou botando muito produto dentro da minha câmara. O equipamento pode estar perfeito. Se eu estou colocando muito produto dentro da minha câmara, o meu evaporador, por mais que o compressor trabalhe bem, o meu evaporador não consegue tirar tanto calor. Então, o coeficiente vai lá embaixo também. Então, eu estou botando muito produto lá dentro, o sistema não está dando conta e o rendimento está caindo. É uma opção também. Então, tudo a gente se baseia no COP em um sistema de refrigeração. Vou pedir para vocês anotarem aí o enunciado desse exercício, que a gente vai fazer ele. E aí, Natália, na outra equação é H4 menos H3 sobre... Eu acabei não pegando. A anterior, eu boto aqui de novo, ó. H4 Tá. linha. Ah, 4 linhas, tá. Tá? Pode Depois eu passar. explico o que é essa linha para vocês. Mas não vou entrar em detalhes agora, porque essa parte é mais teórica mesmo. Eu quero ensinar o COP, que é o que a gente faz. Mas depois eu explico com mais calma. Tá, deu, copiei já. Obrigado. Deixa eu botar aqui o enunciado para vocês copiarem aí.
Anotaram, pessoal? Ainda não. Vão copiando aí. Tranquilo. Aquela parte ali, Natália, A, B e C, ali também é copiar? Sim. Essa... A letra A eu quero a potência do compressor. B, Tá, a beleza. capacidade frigorífica. A capacidade frigorífica pode copiar só a capacidade frigorífica, não precisa do resto, tá, gente? Então, B ali pode ser só a capacidade frigorífica. C, o copy. E D, verificar se os resultados encontrados estão de acordo com a primeira lei da termodinâmica, tá? Vou explicar a primeira lei da termodinâmica uma vez, que é o que é, na verdade, é uma regrinha para a gente conferir se os nossos cálculos estão certos, tá? Depois eu não vou pedir mais, vocês façam se quiserem só, mas é um jeito de conferir interessante que eu vou ensinar para vocês aí.
Esse pessoal acabou de copiar, mas tu tirou a tela, Natália. Ah, tá. Desculpa aqui. Não, mudou nesse nossa plataforma aqui. Antes, enquanto eu não alterasse aqui, vocês ficavam nessa tela e eu poderia mexer em outras. Mas agora outra aula me falaram e nessa também, se eu altero a minha tela aqui, altera para vocês também. Tava copiando o enunciado ali para outra página, mas já foi. No caso, a outra para nós apareceu tudo cinza ali, com as letras. Não apareceu conteúdo nenhum. Não? Não, a outra, quando tu mudou a tela. Não Quando tu aparece muda a o tela que para é, nós, mas aparece em cinza. aparece rajado, não aparece o que é. Antes continuava nessa, eu poderia ir fazendo alguma coisa junto. Agora até não aparece o que eu estou fazendo, que era colando o enunciado para o Paint ali. Mas aí tira a tela de vocês. Fica 2, né? Copiaram, pessoal? Tem alguém que esteja copiando ainda? Não? Então tá. Vou mudar aqui a tela agora, de fato. Aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos analisar primeiro ali o enunciado e depois a gente entra nos cálculos, tá? O importante é entender o enunciado, né? Porque tem que ficar claro algumas informações ali, porque na prática a gente não tem o enunciado, né? A gente tem um sistema lá e que a gente não tem nenhum dado. A gente pode medir algumas pressões, algumas temperaturas e a partir disso que a gente vai poder calcular, tá? Então, tem um refrigerante 134A, porque é o que a gente mais vê, tá? Então, é o mais comum, aí a gente já aprende a entrar na tabela dele. É utilizado em um ciclo de compressão de vapor, em que o vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius, tá? Então, ele já fala que é vapor saturado que entra no meu compressor, que é um ciclo padrão de compressão. Mas não precisava falar que era vapor saturado. Podia dizer que o fluido entra no compressor a 0 graus Celsius, que eu já saberia que ele é vapor saturado, tá? E o líquido saturado deixa o condensador a 26 graus Celsius, tá? Eu sempre vou ter no meu sistema de refrigeração duas pressões e duas temperaturas, tá? Eu tenho pressão baixa e alta e tenho temperatura baixa e alta. A temperatura, na verdade, a gente tem três. Tem um ponto específico, que é na saída do compressor, que a temperatura sobe um pouquinho. Mas isso é por um fator de compressão. A temperatura de trabalho são duas sempre, a de baixa e a alta. Nesse caso aí, a temperatura de baixa é quanto? 0 graus Celsius, que é sempre a menor. E a temperatura de alta, essa é 26 graus Celsius, que tem que ser a maior, tá? A vazão máxima do refrigerante é de 0,08 kg por segundo. Essa é a única coisa que a gente não tem como calcular, isso é uma informação que tem no sistema, tá? Qual é a vazão máxima de fluido que tem lá, isso tá no manual do sistema, sempre tem essa informação. Não tem como a gente medir a vazão máxima, tá? Sabendo que a temperatura do compartimento frio é de 0 graus Celsius e do compartimento quente é de 26 graus Celsius. Isso é uma redundância, tá? É para mostrar como a gente pode entender um circuito. Às vezes a gente chama de temperatura baixa e temperatura alta, às vezes a gente chama de compartimento frio e compartimento quente. Quem é o compartimento frio? O evaporador? O evaporador, tá? É a parte interior da minha câmara. Mas o que ele representa? O evaporador, tá? E o compartimento quente é o condensador. Ele vai estar lá na rua. O compartimento frio a gente até pode entender, porque é dentro da câmara. Só que o compartimento quente
é modo de falar, porque o condensador está na rua, então a rua não vai aquecer por causa do condensador. Se fala compartimento quente só porque é a parte que tem a maior temperatura. Então pode vir de um jeito ou do outro, mas eu trabalho sempre com 2 pressões e 2 temperaturas, tá? O que a gente faz para fazer os cálculos? Os cálculos, pessoal, eu passei as equações para vocês. Eles são simples, tá? É só substituir ali. O M, que é a vazão máxima, vocês vão substituir sempre por 0,08. E aí tem que achar os valores de H. Em refrigeração, digamos que o pulo do gato é entender os estados e encontrar as entalpias certas na tabela, porque o cálculo é bem tranquilo, tá? Então, o jeito que eu faço, isso até hoje, tá? Para não me perder, aconselho a fazê-los. Se não quiserem, tudo bem, mas tentem se organizar quanto às entalpias. Eu faço uma tabelinha que eu boto, como eu vou precisar das entalpias de todos os dispositivos, eu faço uma tabelinha com 1, 2, 3, 4, os 4 dispositivos. Vou mostrar para vocês como que eu faço essa tabelinha. Faço sempre igual, tá, gente? Então, primeiro eu boto aqui 1, 2, 3 e 4, tá? Que é os meus dispositivos. Preciso da entalpia ali de cada um. Aqui no 1, deixa eu pegar só. Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Só para fazer a minha tabelinha igual. No 1, eu tenho que entrada do dispositivo de expansão. Tá? Lembrando que eu sempre analiso as entradas ali. No 2, eu tenho entrada, desculpa, do evaporador. Do 3, entrada do compressor. E no 4, entrada do condensador. Tá? Por que eu botei os números ali? Se vocês olharem o caderno de vocês, já diz lá, 1 é entrada disso, 2 é entrada daquilo. Eu botei aqui, ó, é melhor botar as entradas e não os números, porque cada um pode chamar o número que quiser. O importante é ter a lista com entrada dos 4 dispositivos, tá? Eu aconselho vocês a botar em uma ordem. O que eu digo com uma ordem? Vou mudar a tela aqui de novo, só para voltar para aquela imagem lá. Olha essa imagem aqui, ó. O que é a ordem? Eu escolhi começar pelo dispositivo de expansão. Então, a minha ordem é dispositivo de expansão, evaporador, compressor e condensador. Aí fecho meu ciclo, tá? Se o Bruno, que vem depois ali de mim, na telinha, resolveu começar pelo compressor, ele está certo, tá? Ele resolveu começar pelo compressor. E aí ele vai seguir a ordem. Ele vai dizer que primeiro é o compressor, depois é o condensador, depois é o dispositivo de expansão, depois é o evaporador e segue o ciclo, tá? Seguindo uma ordem não tem como vocês se perderem, é tranquilo. É possível fazer? É, mas eu não aconselho a botarem os dispositivos de forma aleatória, tipo condensador, evaporador, compressor e dispositivo de expansão. Porque aí a gente é um ciclo, então a gente confunde um pouco a cabeça, tá? Então, por onde vocês vão começar no ciclo, não tem problema, mas sigam a ordem de sequência dos dispositivos, que é mais fácil, tá? Vou voltar para lá. Então, botei ali, comecei no dispositivo de expansão, depois entrada do evaporador, depois entrada do compressor, depois entrada do condensador, tá? Essa é a minha primeira coluna ali, digamos assim. Deixa eu pegar aqui outra chavezinha. Bom, tenho os meus números. A minha segunda, eu vou botar, então, temperatura.
botar temp, assim, só para não ficar muito grande, tá? Mas vocês sabem que aqui, ó, é a minha coluna de temperatura. Depois, pressão. Depois, entalpia, que é H minúsculo, vou botar aqui entre parênteses, tá? Na minha tabelinha eu só boto H, porque eu já sei que entalpia é H. Mas botem aí a primeira vez, depois a gente bota só H mesmo. E, por último ali, a minha entropia, que é S. Já sei que o S é entropia, vou botar agora, depois eu não boto mais. Aqui. Então, tá aqui a minha tabela. E por último aqui, não menos importante, que aí já não é mais um dado, mas é algo que a gente seguia, é o estado em que está ali o meu fluido, tá? Então, eu vou preencher. Como que eu começo a preencher? Primeiro por temperatura e estado, tá? E aí, pressão, entalpia e entropia, eu só vou ler lá na minha tabela e preencher, tá? Essa daqui eu quero que vocês participem comigo aí. Deixa eu abrir aqui minha telinha. Para ficar claro, tá? Eu só tenho duas temperaturas e duas pressões no meu sistema, tá? Vamos preencher só a temperatura. Depois a gente vai fazer uma alteração ali no compressor, tá? Mas eu explico depois por quê. Vamos, por enquanto, mudar as temperaturas aqui. Eu tenho duas pressões baixas e duas pressões altas. Eu tenho duas temperaturas baixas e duas temperaturas altas. Quais são as temperaturas deste meu problema aqui? É a baixa 0 graus e a alta, né, 26 graus. Dois dispositivos têm temperatura baixa e dois dispositivos têm temperatura alta. Qual desses dispositivos vão ter temperatura baixa, gente? Não podemos pensar só no dispositivo, porque é relativo, né? Ah, o compressor na entrada é baixa, na saída é alta quando eu falo da pressão, tá? Mas vamos falar tudo da entrada. Por isso que eu botei aqui, ó, tudo entrada. Então, é antes de entrar no dispositivo. Aonde que passa o fluido a 0 graus e aonde que passa o fluido a 26 graus? O que vocês acham? Dispositivo de expansão é 0 graus. A entrada? A entrada. Tá. O evaporador, a entrada. É baixa ou é alta a temperatura? Vou botar o que o colega disse aqui. Ele disse que é o dispositivo de expansão, a temperatura é a alta, a entrada, né? Então, 26 é alta e 0 é a baixa. Na entrada do evaporador, vocês acham que entra baixa ou alta a temperatura? Não, eu acho que é baixa, Natália. Ali, entrada de dispositivo de expansão. Isso, a entrada do dispositivo de expansão, tu acha que é baixa? Tá, então vamos botar baixa aqui. A entrada do evaporador, o que vocês acham, gente? Essa é para quebrar a cabeça para a gente entender mesmo. Lá na entrada do evaporador, vocês acham que entra a temperatura baixa ou entra a temperatura alta? O que vocês acham, pessoal? Que entra no evaporador a baixa temperatura ou a alta?
Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos botar essa figura. Tenho certeza que vai abrir a mente de vocês, tá? Estávamos lá na entrada do dispositivo de expansão. Olhem para essa figura aí, pensem no sistema. Aonde que se localiza o dispositivo de expansão? Vocês acham que a entrada do dispositivo de expansão é baixa ou alta temperatura? É alta, Natália. É alta. Por que tu enxergou agora que é alta, além do sistema de cores ali? Porque tu associou que a entrada do dispositivo de expansão está onde? Encostada ali no condensador, que veio aquele fluido que está quente, não é? Sim. Agora deu para visualizar melhor. Então, agora tu visualizou ali que a entrada é alta. Estão percebendo, pessoal? Aqui, ó, no 1, a entrada do dispositivo de expansão. Como que eu vou saber se é baixa ou se é alta? Vou pensar da onde está vindo esse fluido. Da onde está vindo esse fluido? Do condensador, né? E antes disso, do compressor, que mandou lá ao quê? A uma alta pressão e temperatura. Condensou aqui, né? Condensou, mas ainda está uma alta temperatura, tá? Só que líquido saturado, tá? Então, entrada do dispositivo de expansão a alta temperatura. E aqui, a entrada do evaporador, alta ou baixa temperatura? Baixa. Baixa, tá? Por que baixa? O que o evaporador faz? Ele retira calor do produto. Se eu passar fluido, né? Se a entrada do meu evaporador for com fluido a alta temperatura, quando ele chegar perto do produto, se o meu fluido já está quente, ele vai conseguir retirar algum calor do meu produto? Não. Eu tenho que entrar no meu evaporador com fluido a baixa temperatura, que é para quando ele passar perto do meu produto, qual é o sentido de calor? Do quente para o frio. Então, se o meu fluido está frio, vai retirar calor do meu produto, vai resfriar o meu produto. Só que se o meu fluido já entrar quente no evaporador, não vai retirar calor. E se bobear ainda, faz o quê? Rejeita calor para o ambiente, aquece mais ainda, não é o intuito. Então, aqui ó, na entrada do evaporador, é o quê? Baixa temperatura, tá? Então, aqui 2, baixa temperatura. Seguiu, né? Seguiu. Peraí. Seguiu, ele evaporou, tá? Ele retirou calor, mas ainda